não temos. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui presentes. Quero aqui agradecer a presença do pessoal, os alunos do CBEJA, a Glaudimar Rakoski, a Sandra Mioranza e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero aqui justificar o atraso. No início da sessão, estava numa reunião importante com o pessoal do Hospital Santo Antônio, então atrasou um pouquinho a sessão. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 40ª sessão ordinária. Por favor, dá para você ir. Sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Justificar o vereador Euclides, se não chegaria a tempo, e o vereador Marquinhos, que faleceu um amigo dele no velório. Solicito que a nossa secretária, vereadora Ede, faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas já nominadas que estão aqui conosco, as que estão em suas residências nos acompanhando e os colaboradores desta casa. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Marco Brasil, PP do Paraná. Londrina, 21 de outubro de 2024. A sua excelentíssima presidente da Câmara, excelência presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, José Ivomir de Oliveira. Prezados presidente, gostaria de expressar meus sinceros parabéns a todos os vereadores eleitos e reeleitos no pleito de 2024. A dedicação e o empenho demonstrados por cada um foram fundamentais para esse resultado e tenho plena confiança de que contribuirão significativamente para o futuro da cidade. A eleição de cada vereador reafirma o compromisso com o progresso e o desenvolvimento da cidade, e estou certo de que juntos alcançarão importantes conquistas para a comunidade. Aos candidatos que não foram eleitos, transmito meu respeito e admiração. O esforço e a dedicação de cada um são dignos de reconhecimento, e acredito que novas oportunidades e desafios se apresentarão em breve no caminho político. Coloco-me à disposição de todos os vereadores e do município, bem como o meu gabinete em Brasília e o escritório em Londrina, para colaborar no que for necessário para o benefício da cidade. Solicito gentilmente que esta carta seja encaminhada a todos os vereadores eleitos e não eleitos e, se possível, que seja lida em plenário. Agradeço imensamente pela atenção e desejo a todos muito sucesso, sabedoria e realizações nesse novo ciclo. Atenciosamente, Marco Brasil, deputado federal. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Procuradoria-Geral. Recomendação Administrativa 001-2024. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral no exercício das atribuições consignadas no artigo 127, 129, do inciso 2, 6º e 9º, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1, e 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual, número 113, 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas no Estado, do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1, no seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 2, 2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviços número 71/2021, alteradas pela Instrução de Serviço número 75 de 2024. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito do município do Estado do Paraná
bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regimento de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, e, em especial, ao prefeito municipal. Providencie a relação de precatórios do regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo e data de protocolização na prefeitura, em nome do beneficiário e o valor do precatório. Contemple na proposta da lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagas no exercício de 2025, bem como das obrigações de pequeno valor, objeto, requisição de pequeno valor. Encaminha a esse Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o e-mail a relação de precatórios citados no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce no item que contemple a totalidade dos precatórios de regimento geral e demais obrigações de pequeno valor, requisição de pequeno valor. Ao Procurador-Geral do município e ao Controlador Interno do município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes como suficientes ao pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, objeto, requisição de pequeno valor. Ao presidente e membros da Comissão de Orçamento, Finanças ou congêneres, faça em seus pareceres análise pormenorizadas dos valores totais das precatórias de regime geral para com valores constantes da proposta da lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quando o seu integral cumprimento. Afira, se houver, a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor, objeto, requisição de pequeno valor. Disponibilize o parecer sobre a proposta da lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer da comissão. Ao presidente da Câmara Municipal, inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor, objeto, requisição de pequeno valor. Instrua o processo legislativo de análise de proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. Disponibilize esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça a sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta a lei orçamentária, para o e-mail. Comprovação por meio de certidão
de cópia desta recomendação administrativa foi responsabilizada para todos os vereadores. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal e na internet. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e ou Finanças ou congêneres, bem como no link da sua disponibilização no portal da Câmara Municipal na internet. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças e ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Mantenha absoluto sigilo das informações pessoais de credores, de precatórios, de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Observe estritamente o disposto na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Danos Pessoais. Publique-se. Curitiba, Paraná, 21 de outubro de 2024. Gabriel Guileger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Poder Judiciário, Guaraniaçu, Paraná. Ofício 98/2024, Guaraniaçu, 21 de outubro de 2024. A Sua Excelência, o senhor José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Assunto: comunicação dos eleitos, designação de cerimônia de diplomação. Senhor presidente, cumprimentando-o, informo a Sua Excelência que foram eleitos para prefeito e vice-prefeito do município de Guaraniaçu os senhores Juraci Ronaldo Casella e Carlos Roberto Ferreira, respectivamente candidatos à eleição majoritárias pela coligação Unidos por Guaraniaçu, composta pelos partidos MDB, PP, PDE, PRD, PSB, obtendo 3.634 votos, totalizando 40,85% dos votos válidos. Informo também que foram eleitos para os cargos de vereador do referido município 20.456. Está errado alguma coisa aqui. Valtair França, 579 votos válidos. É o nome do candidato. Então, desculpa. 20.456, Valtair França. 579 votos válidos. 22.678, Ricardo Pinaf Cassimiro. 540 votos válidos. 15.123, Daniel Douglas de Souza Magalhães. 433 votos válidos. 22.456, Marcon de Figueiredo Volde. 423 votos válidos. 20.020, Frederico Domingos Tomé, 363 votos válidos. 15.789, Olmir Santim, 349 votos válidos. 22.580, Wilson Marcelo Corona, 345 votos válidos. 20.369, Sandra Regina Mioranza Ferreira, 326 votos válidos. Ferreira está aqui. 40.123, Kátia Elaine de Jesus Fialho Martins, 260 votos válidos. A sessão solene de diplomação do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos no pleito de 2024 será realizada no dia 17 de dezembro, às 18 horas, na Sociedade Esportiva Recreativa Atlântico Clube, situada na Avenida Abilão de Souza Naves, sem número, nessa cidade, razão pela qual requisita a dispensa dos servidores públicos municipais que,
porventura, tenham sido eleitos para o comparecimento no referido evento. Requisito também que sejam disponibilizados servidores a esse cartório eleitoral, a fim de que auxiliem nos preparativos da sessão de diplomação, bem como solicito que sejam fornecidos equipamentos de captação de som e imagem, inclusive para a transmissão da sessão pública pela internet e YouTube. Material necessário para decoração e ornamentação do local do evento e alimentação coquetel para os convidados, cuja quantidade será informada oportunamente. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo endereço eletrônico ou pelos telefones. Aí tem os telefones aqui. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Regiane Tonete dos Santos, juíza eleitoral. Ofício Hospital Santo Antônio, Fundação Santo Antônio, Fundação de Saúde Santo Antônio de Guaraniaçu. Ofício 123/2024, Guaraniaçu, 4 de novembro de 2024. A Câmara Municipal de Vereadores de Guaraniaçu, senhor José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara, Guaraniaçu, Paraná. Excelentíssimo senhor José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara, senhores vereadores, nossas cordiais saudações. A Fundação de Saúde Santo Antônio de Guaraniaçu vem, por meio deste, agradecer pela atenção estendida por Vossas Excelências ao Hospital Santo Antônio ao longo desse período em que estiveram à frente da Câmara Municipal. O ofício é bastante extenso, tem bastante número, bastante tabela, então vai estar à disposição dos senhores vereadores e das demais pessoas que tiverem interesse e quiserem ver. É uma prestação de conta, na verdade. Deixa eu só... Atenciosamente, Odete Catarina Seck, presidente. Tem onde eles agradecem o que a gente já ajudou, o hospital e tal, e faz uma prestação de contas, mas ele é bem extenso. Sindicato Rural de Guaraniaçu. Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação. O presidente do Sindicato Rural de Guaraniaçu, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto da entidade, convoca os servidores para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de novembro de 2024, às 18 horas, primeira chamada, e às 19 horas, segunda chamada, no auditório do sindicato, cito a rua Eudócio Antônio Badotti, 34B, nesta cidade, tendo como pauta a discutir e aprovar. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. Leitura e aprovação do balanço e parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2023. Assuntos gerais. Guaraniaçu, 30 de outubro de 2024, Eloy Cassol, presidente. Sindicato Rural de Guaraniaçu, Assembleia Geral Ordinária, edital de convocação. O presidente do Sindicato Rural de Guaraniaçu, no uso das suas atribuições previstas no Estatuto da entidade, convoca os associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de novembro de 2024, às 19 horas, em primeira convocação, e em segunda convocação, 1 hora mais tarde, no auditório do sindicato, cito a rua Eudócio Antônio Badotti, 34B, nesta cidade, tendo como pauta a discutir e aprovar. A. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. B. Aprovação da previsão orçamentária do ano 2025. C. Assunto geral. Guaraniaçu, 30 de outubro de 2024, Eloy Cassol, presidente. Sistema de controle interno. Ofício 6/2024, Guaraniaçu, 3 de outubro de 2024. Excelentíssimo senhor José Ivomir de Oliveira, presidente, Câmara Municipal, Guaraniaçu, Paraná. Senhor presidente, nobres vereadores, em atenção ao artigo 11 da Lei Municipal 730/2013, venho por meio deste apresentar o relatório das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu,
entre julho a setembro de 2024. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para colocar-me à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas e agradeço a atenção de todos. Atenciosamente, Adriana Corona, controladora, Sistema de Controle Interno. Seriam essas, então, senhor presidente. Obrigado, secretária. Senhor presidente, Pois não? eu tenho um ofício que foi recebido instantes antes da sessão e eu gostaria que o senhor permitisse que a secretária lesse para a gente. Pois não, está autorizado. Cebeja Albano Tomazini. Ofício 61, 2024, Guaraniaçu, 4 de novembro de 2024. Prezado senhor vereador Carlos Roberto Ferreira. Solicitamos a Vossa Senhoria que interceda em favor da nossa instituição de ensino Cebeja, professor Albano Tomazini, localizado à rua José Humberto Fernandes, número 475, Centro, no município de Guaraniaçu, Paraná, com atendimento administrativo no período da tarde e aulas no noturno. Na data de 31 de outubro de 2024, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, senhora Angelice Vettorazzi Aver, informou a direção do CEBEJA, senhora Gladimar, que esta instituição de ensino, o CEBEJA Professor Albano Tomazini, a pedido da CED, deverá funcionar nas mesmas dependências do Colégio Estadual Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, sendo que o prédio onde estamos fixados e desde quando foi autorizado o seu funcionamento pertence ao Estado. O CEBEJA está funcionando em prédio próprio, sem necessidade de pagar aluguel. Como é o caso de muitos estabelecimentos de ensino do Estado do Paraná. Ainda no diurno, funciona em dualidade com o município. Atualmente, o CEBEJA, professor Albano Tomazini, é uma referência na educação de jovens e adultos na região. Ele atende estudantes provenientes de área rural dos municípios de Nova Laranjeiras, Campo Bonito, Ibema e Diamante do Sul. É o único colégio da região, num raio de 100 quilômetros, que oferece a educação de jovens e adultos. O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos é uma referência da escolarização da EJA, Educação de Jovens e Adultos no município, tendo início as suas atividades em 1987. Por isso, frisamos que onde estamos funcionando é o lugar próprio e adequado para a modalidade EJA. Somente alunos jovens e adultos que frequentam o mesmo espaço, não tendo contato com crianças. Além disso, o CEBEJA oferece uma proposta de educação inclusiva, respeitando a faixa etária dos estudantes e, nesse espaço, eles se identificam, o que favorece a não desistência, permitindo, assim, que concluam o ensino. Além disso, é uma modalidade de ensino que requer uma atenção especial e cotidiana, pois há uma diversidade de público a ser atendido, bem como a legislação, que é muito específica. O CEBEJA já acolheu principalmente pessoas que, por razões de falta de acesso, não tiveram oportunidade de estudar na idade considerada adequada. O CEBEJA, como centro, cria um espaço acolhedor para um público que até teve acesso à escola, mas cujo sucesso ficou comprometido pelo equívoco das práticas educacionais e pelo vácuo de uma série de outras políticas sociais. Por isso, é de suma importância acolher esse jovem adulto e não deixar que a modalidade venha a se extinguir. Considerando que a modalidade tem uma proposta pedagógica específica para um público
com especificidades, é muito importante a necessidade e necessário que seja mantido o CEBEJA no município, no mesmo endereço que se encontra atualmente. A escola possui uma estrutura montada e que funciona perfeitamente, com laboratório de ciências, laboratório de informática, com 22 computadores novos recebidos no ano de 2023, 15 tablets novos também, biblioteca, equipe pedagógica, sala dos professores, cozinha e depósito de alimentos, reformados em 2023. Banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais. Banheiro dos alunos reformados com verba da escola bonita. Pátio revitalizado com a construção de grelhas para água pluvial. Piso das salas de aula e saguão com rampas e acesso recém-trocados, também com verba da Escola Bonita, entre outras adequações. Tudo isso confirma a não necessidade de mudança de endereço, pois já existe a estrutura montada e em pleno funcionamento para atender aos alunos da UEJA. Os cursos do CEBEJA são semestrais. No primeiro semestre de 2024, obtivemos 178 matrículas e 118 aprovações. A frequência geral foi de 83,54%. No segundo semestre de 2024, temos 116 matrículas. Nesse semestre, a frequência da semana 37, 14 do 10 a 20 do 10 é de 86,67% e a frequência geral até o momento é de 84,47%. Ofertamos turmas de EJA na modalidade presencial EAD, no total de 7 turmas. Como já foi dito que o início das atividades escolares do CEBEJA iniciaram em 1987, há uma extensa documentação sendo guardada e arquivada nesse espaço, fato que contribui para muitos moradores guaraniaçuenses e municípios vizinhos e agricultores e candidatos que concorrem a eleições e eleitos que outrora frequentaram o CEBEJA. Venham solicitar documentos para suas aposentadorias, como o requerimento de matrículas, que é uma prova cabal que o INSS solicita e aceita. Sendo assim, o Colégio Desembargador tem salas ociosas no período noturno. No entanto, o CEBEJA também ficará com salas ociosas. Por isso que não há necessidade de haver a transferência de endereço. Ademais, lá não há espaço para levar todos os bens móveis que aqui temos e que foi investido bastante recursos pela Fundepar, Escola Bonita, PDDE, FNDE e MEC. A conquista da educação de jovens e adultos no Brasil é histórica. Em Guaraniaçu também, muitos professores lutaram para a abertura do CEBEJA, como o nome já diz, professor Albano Tomazini, que foi um dos professores fundadores da instituição. Negar esse direito aos munícipes é negar o direito social à educação, tanto mencionado nas campanhas políticas de nossa cidade. Em face dos motivos expostos acima, aguardamos e contamos com extrema urgência que os vereadores desta Casa de Leis de Guaraniaçu, que lutem pela causa da permanência do CEBEJA, professor Albano Tomazini, no mesmo endereço em que está funcionando há mais de 37 anos. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário. Gladimar Terezinha Rakoski Tonetti, diretora.
Obrigado, secretário. Obrigado, Carlão, por lembrar a tempo. Declaro aberto a ordem do dia. Temos 5 projetos para discussão e votação. Solicito que a secretária faça a leitura da mensagem do projeto de lei 036/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 036/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a esta Egregia Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação no orçamento através da anulação de dotações referente reforço nas dotações de diversas secretarias. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência. Certo da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto 036. Em votação, vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Lumir Santin. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 036/2024 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicito que a nossa secretária faça a leitura da mensagem do projeto de decreto legislativo número 02/2024 para discussão e votação em segundo turno. Mensagem ao projeto de decreto legislativo 02/2024. Senhores vereadores, encontra-se em apenso para apreciação e aprovação o projeto de decreto legislativo 2/2024, que aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo do município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências. O presente projeto está em conformidade com o inciso 2, parágrafo único do artigo 233, bem como do inciso 5º do artigo 270 e artigo 271 do Regimento Interno, resolução número 1 de 2016, desta Casa de Leis e demais alterações, do qual acompanha o contido no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná. E, em anexo, parecer desta comissão quanto à análise das contas. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 9 de outubro de 2024, atenciosamente, Comissão de Finanças e Orçamento. Gustavo Moraes, presidente, Carlos Roberto, relator, Wilson Marcelo, membro. Em discussão, o projeto decreto legislativo número 02. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 02/2024, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicito que a secretária faça a leitura da mensagem do projeto de lei 037/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem 037/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Egregia Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação no orçamento através da anulação de dotações e excesso de arrecadação. Os recursos foram alocados para fazer frente a despesas correntes até o final do exercício, na Secretaria de Finanças para pagamento de financiamento da Secretaria de Educação. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência.
Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de lei E 037/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, conclua pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Todavia, a apreciação ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 21 de outubro de 2024, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para sua aprovação. É o parecer. Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024, presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei 37 de 2024 é de igual teor. Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024, presidente Gustavo Moraes, relator Carlos Roberto, membro Wilson Marcelo Corona. Em discussão, o projeto de lei 037. Em votação, vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Elmir Santin. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 037/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito que a nossa secretária faça a leitura do projeto de lei 038/2024 do Executivo e seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem 038/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro e a provável excesso de arrecadação e anulação de dotações para despesas diversas em várias secretarias. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de lei E 038/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, conclua pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 21 de outubro de 2024, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei E 038/2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para sua aprovação. É o parecer. Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024,
presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer do projeto de lei 38/2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Ele é de igual teor. Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024. Presidente Gustavo Moraes, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona. Está aberta a discussão ao projeto de lei 038. Em votação, o vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Elmir Santin. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Projeto de lei 038/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito que a nossa secretária faça a leitura do projeto, da mensagem do projeto de lei 039/2024 do Executivo e seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem 039/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a alteração na Lei 1121/2018 e estabelece outras providências. O presente projeto trata de adequações no programa Bolsa Família Municipal, especificamente com seu artigo 4º, requisitos para atendimentos visando beneficiar a população na concessão de benefícios. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de lei 039/2024, que dispõe sobre a alteração da lei número 1121/2018 e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 21 de outubro de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto 39/2024. Dispõe sobre a alteração da Lei número 1121/2018 e estabelece outras providências. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024, presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto 039/2024. Dispõe sobre alteração da Lei número 1121/2018 e estabelece outras providências. Parecer é de igual teor. Guaraniaçu, 24 de outubro de 2024. Presidente Edissandre, relator Gustavo Moraes, membro Leandro Rigo. Em discussão, o projeto de lei 039. Discussão e votação, primeiro turno. Só leitura é isso. Então está errado aqui. Tudo bem, então, só corrigindo aqui, tá. Temos mais um projeto protocolado. Solicito que a secretária faça a leitura do projeto de lei. Toma, não, por favor, então. Tudo bem, é que deu divergência numa mensagem, nenhum e no outro, tá? Vamos
Aberta a discussão do projeto de lei 039. Em votação, vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Olmir Santim. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 039/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores. Temos um projeto protocolado. Solicito que a secretária faça a leitura do projeto de lei 040/2024 do Executivo, a LOA 2025. Até amanhã às 11. Projeto de Lei 040/2024. Estima a receita e fixa as despesas do município de Guaraniaçu para o exercício financeiro 2025 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa as despesas do município de Guaraniaçu para o exercício de 2025, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal, direta ou indireta, inclusive fundações institucionadas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º. O orçamento do município de Guaraniaçu estima a receita bruta em R$ 87.940.950 e deste valor há uma dedução de R$ 11.392.000 referente à dedução do Fundeb, isenções e descontos de tributos, apresentando-se com o total de receita líquida o valor de R$ 76.548.950, cujo valor fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, o orçamento da Seguridade Social do Fundo de Previdência do município de Guaraniaçu, Fuprenguaçu, estimada a receita bruta de R$ 15.074.500 e a despesa fixada no mesmo valor para o exercício financeiro de 2025. Como o projeto é bastante extenso, dá para ver aqui, ele está à disposição para todos. Não tem como ler tudo, né, secretária? Não. Então tá bom. Brincadeira à parte. Obrigado, secretária. Informa as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social e Obras e Serviços Públicos que o projeto de lei 040/2024 do Executivo está disponível para emissão dos pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia. Declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, professores, funcionários, diretora da Escola Albano Tomazini e alunos que aqui se fazem presentes, a Odete, presidente do hospital, do Núcleo Santo Antônio, nosso hospital, meu amigo Eugênio Naconesne, o qual só pretendo um tipo de visita do senhor. Tem umas visitas que o senhor faz que não me interessa, então, na medida do possível, se o senhor puder me visitar, mas
daquela maneira, não daqueles outros jeitos. A Sandra Mioranza Ferreira, você viu só? É vereadora eleita para 2025, os nossos servidores. Senhor presidente, eu solicito que seja feito um ofício ao gabinete do deputado Traiano, para que o mesmo interceda junto à nossa Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no sentido de não permitir que seja remanejada, conforme o ofício lido na Câmara, a estrutura da escola Albano Tomazini para o outro colégio. Haja vista que, como foi muito bem especificado ali no ofício, é uma escola que trabalha com aproximadamente ou próximo de 200 alunos, que serve os municípios de Guaraniaçu, Nova Laranjeiras, Campo Bonito, Diamante, Ibema. Portanto, uma escola que está no núcleo desses municípios e que faz isso muito bem, como foi especificado, inclusive, no ofício, com um índice de participação muito grande, né? Para alunos desta idade, é um índice muito bom, mais de 80% de frequência, porque trata-se de pessoas que têm... É diferente de quem frequenta a escola lá com a faixa etária normal, porque a única atividade dele, muitas vezes, é estudar. Então, a frequência dele tem que ser muito alta. Mas, para uma escola que trabalha com alunos que já são pais, são mães, na sua grande e imensa maioria, e que tem outras obrigações, uma frequência dessa é muito alta. Inclusive foi citado ali pelo ofício, essa escola ela merece um carinho tão especial que, inclusive nessa Câmara, vários de nós aqui, inclusive eu, estudei nessa escola, e estou aqui hoje como vereador, e acho que tantos outros, Gustavo, né? O Zé Bombeiro, o Marcelo Colonna, se eu não me engano, disse que estudou nessa escola, não, exato, né? O Euclides, se eu não me engano, também disse, o senhor não, né? Mas, enfim, vários de nós que aqui estamos na Câmara, nesse mandato, inclusive, né, tem eu, o Gustavo, o Zé, o Marcelo e o Euclides, que somos vereadores nesse momento e que fomos alunos dessa escola aí. Portanto, essa escola merece ser tratada com muito carinho. E eu entendo perfeitamente que se você tirar ela do espaço que é dela e jogar ela num outro espaço que não será mais só o dela, não vai ter mais a valorização que tem realmente. Isso é muito claro, porque lá, tipo assim, lá na escola, no prédio onde a escola Albano Tomazini está hoje, ela, na modalidade de ensino, além do ensino primário, ela é a única. Então, toda a atenção, tanto é que foi dito ali no ofício, da estrutura que tem, computadores, tablets e outros materiais pedagógicos, que possivelmente, se ela estivesse trabalhando consorciada com outra escola, talvez não tivesse toda essa estrutura. Portanto, eu entendo perfeitamente que ela, estando lá onde ela está, o olhar é diferente, sim. Mais um detalhe. O governo, na ânsia de fazer economia, carrega essa escola para outro prédio e no futuro, sabe qual que vai ser o futuro dessa escola? Ser fechada, para fazer tudo ensino à distância. O que, na minha opinião, é um desastre total, né? Porque, tipo assim, educação não é gasto, educação é investimento. Então, não se pode, não consigo entender que a estrutura que ela tem deva ser remanejada para outra escola com a finalidade de fazer economia. Na educação não se economia, não se economiza, na educação se investe. Portanto, senhor presidente, eu quero que faça esse ofício. Em meu nome, em nome do Gustavo, em nome do Euclides, e em nome do vereador presidente Zé Bombeiro, porque foi apoiador do Traiano na eleição passada,
mas fica aberto a todos os outros vereadores. Se a vereadora Ede, vereador Santinho, vereador Rigor, vereador Marcelo, tiver a intenção de participar desse ofício, eu faço questão que conste o nome de vocês, e ainda se algum dos vereadores quiser fazer um outro ofício ao seu deputado, como é o caso do Rigo e do vereador Marcelo, mas se quiserem participar desse, a gente fica muito grato. Se não, se vocês quiserem fazer aos deputados de vocês também, melhor ainda. Beleza, senhor presidente? Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Ede. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que estão aqui conosco, eu peço à mesa que encaminhe um ofício para o secretário-geral para que veja o que ele pode estar fazendo, mas que seja meio urgente isso. Quanto ao cemitério, a parte de baixo do cemitério, a parte mais antiga, tem muitos túmulos abandonados e abertos, aonde aparecem os ossos das pessoas, inclusive do lado do túmulo da minha avó, tem lá que você vê a cabeça, o crânio da pessoa, o braço lá. Então, assim, acho que se está abandonado, seus familiares, faz muitos, já não é de agora, já faz um tempo que isso está lá exposto. Mas agora está muito, caiu o resto do túmulo e está aparecendo tudo. Então, eu acho que se está abandonado, de repente, se dá para... Não sei o que pode se fazer. O que é permitido pela lei, mas alguma coisa tem que ser feita lá. Não dá para deixar aquilo lá exposto daquele jeito. Então, que o secretário tome uma providência com a máxima urgência quanto a esses túmulos abandonados que estão lá no cemitério. Seria isso, senhor presidente. Sua solicitação será encaminhada aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome da professora Gladimar, que é diretora, quero dar meu boa noite a todos vocês lá da escola, aos professores, aos alunos, ao amigo Eugênio e à futura vereadora Sandra, meu boa noite. Venho pedir aqui uns ofícios, peço à secretária responsável pela sala de corte, quais equipamentos foram adquiridos e os valores, que nos mande uma relação. Vamos pedir com um pouco de urgência, visto que estamos aí nos finalmente, né? Então, quais são os equipamentos da sala de corte e qual foi o valor investido? Para o setor responsável também, nós ganhamos do deputado Traiano, a pedido do Zé, do Gustavo e do Euclides, um mini posto de saúde da comunidade para a comunidade de São Judas Tadeu. Eu peço a eles que nos encaminhem informando qual é a situação que está, se já deu andamento, se não deu, o que está faltando para que isso dê certo. Também vou mandar depois o protocolo. Nós conseguimos no ano retrasado, Zé, se eu não me engano, um valor para comprar equipamentos agrícolas para o nosso município, qual, infelizmente, por alguns motivos que a gente não consegue entender, Eugênio, o qual foi perdido esse recurso. Nesse ano que decorreu, nós corremos atrás, em vez de estar pedindo um novo recurso, nós ficamos lá para manter aquele recurso. Então, que nós não percamos novamente, né? Sei lá se falei até as palavras estranhas para mim. Estava certo? Olha, então, aí, muito obrigado, então. Então, que a gente não pode, o objetivo é de não perder esse recurso novamente. Veio uma informação para nós de que, se não estiver licitado, o governo não vai pagar. Geralmente, o governo libera o recurso e depois vai se comprando. E agora não, nesse quesito, eles vão primeiro esperar a licitação para daí vir o pagamento. Então, a gente também não quer, mais uma vez, ver esse recurso voltar. E em vez de nós estar esse ano inteiro brigando por um novo recurso, nós tivemos que ficar brigando por esse. E, de repente, acontecer do ano que vem, mais uma vez, uma fatalidade dessa. Então, peço essa solicitação dessas 3 ofícios aí. Se eu puder me estender mais um, presidente, faz dias que eu não estou retornando hoje a casa, faz dias que não estava aí. Está com saudade já da tribuna. Mas por poucos dias também, estamos encerrando. Nós conseguimos, esse equipamento até agora foi com o deputado Traiano. Nós conseguimos R$200 mil para aquisição de tubos, para fazer as ligações de rede de água, né, para algumas comunidades, a qual nós conseguimos com o Traiano
a perfuração do poço. Agora nós conseguimos com o deputado Luciano Duce a R$200 mil de verba livre para comprar, e nós pedimos que fosse comprado exclusivamente os canos, para que entra só que aterrar ali, resolve o problema de muita gente. Então, peço também qual situação está essa questão desse recurso, já está pronto para ir para licitação ou não está, que eu entendo que tanto o pessoal que precisa dos equipamentos, quanto o pessoal que precisa desses canos de água para chegar essa água nas suas residências, de grande valia. E não é porque estamos encerrando um mandato que vamos jogar toalha, vamos entregar da melhor forma possível. Seria isso, muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, ainda em tempo, quando eu pedi o ofício lá no pequeno expediente, era para ter pedido para que o ofício que foi encaminhado para a Câmara seja encaminhado em anexo ao gabinete do deputado, porque aqui consta várias informações muito importantes para que eles tenham números, argumentos lá para tomar as providências que eles podem tomar. Então, que encaminhe junto o ofício que a Câmara recebeu. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui também hoje é um assunto que, tipo assim, pegou todos nós de surpresa. Alguém vai perguntar assim, mas o que é que você vai falar tem a ver com a política, de um modo geral, com a Câmara de Vereadores? Pois eu vou dizer para vocês que tem muito, sim, a ver com a política, com a Câmara de Vereadores e assim por diante. Eu, aqui, quero fazer a minha homenagem e lamentar profundamente o falecimento, a morte do seu Ney Carlos Zanin. Agora você vai dizer, mas por que o Ney Zanin? Qual é a influência dele? O que ele tem a ver com a política de Guaraniaçu? Ele nunca foi candidato a nada, nunca se elegeu nada e assim por diante, mas era uma pessoa de bastidores, que gostava muito da política e sempre estava incentivando o seu grupo, desde que conheci ele, sempre ligado ao MDB, partido ao qual eu me elegi vereador neste mandato, sendo o vereador mais votado de Guaraniaçu, no MDB. Agora eu estou no PSB junto com o Gustavo, por uma questão estratégica. Eu saí do partido para que pudéssemos ter uma formação mais apropriada para a eleição que ocorreu. E desde muito antes, mas principalmente quando eu estive lá no MDB enquanto candidato e agora novamente, era visível a paixão que ele tinha pela política. Tem gente que, até a gente ouviu assim, muitos comentários maldosos em alguns momentos, em que ele poderia influenciar na administração e assim por diante. E o Ronaldo, qual se elegeu prefeito e do qual eu sou vice para esse mandato, e do qual o Ney apoiou integralmente a gente, o Ronaldo dizia o seguinte para mim, que durante o período em que ele foi prefeito, uma vez o Ney esteve na prefeitura para tomar café. Nunca veio lá nem para pedir nada, de repente, para as empresas deles, muito menos para ele. Portanto, participava da política por absoluta paixão pela política. Porque quer queira, quer não queira, a política, ela domina todos os setores no nosso país, né? A educação é dominada pela política, a empresa privada é dominada pela política, porque tem que seguir regras que a política é quem faz. Portanto, engana-se quem acha que deve ser avesso, alheio à política. Ninguém está livre dela, né? Ninguém está livre dela. Todos, se é um bem ou se acha que é um mal, mas ninguém está livre, porque tudo que nós temos é regido pela política. E eu
tipo assim, fiquei bastante sentido com esse acontecimento. Um cidadão que tem empresas que geram aproximadamente 100 empregos no nosso município, né, que era dono, sócio, proprietário da Fertizan, da Transanim, que tem fazenda que produz soja e outros produtos aqui no nosso município. Portanto, uma pessoa de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso município, diante daquilo que fez, nasceu no município de Guaraniaçu. Ele nasceu aqui no município de Guaraniaçu. Então, eu quero dizer aqui à família que lamento profundamente o falecimento de uma pessoa tão importante, como são todas as pessoas, né? Mas no caso dele, eu estou falando especificamente porque acabei de sair de um momento eleitoral em que ele foi uma pessoa fundamental e importante para nós. Portanto, meus pêsames, meus sentimentos à família, aos funcionários, enfim, às pessoas que estavam bem ligadas ao seu Ney Carlos Zanin. E uma outra situação que eu tenho aqui em minhas mãos, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, é o show de prêmios promovido pelo Hospital Santo Antônio. Aqui está a Odete, que hoje novamente veio visitar a Câmara e fazer uma prestação de contas dos recursos que o hospital tem recebido. E no ano passado, por exemplo, eu acredito que 80% da verba impositiva da Câmara, aproximadamente, foi encaminhada para o hospital, né, Odete? O que é esse recurso impositivo? Os vereadores têm um percentual do orçamento que nós podemos canalizar para aquilo que nós acharmos que deve ser feito. Mas metade desse recurso tem que ser para a saúde. Nesse ano, agora, nesse orçamento que acabou de entrar aqui e que a gente vai votar daqui uns dias, cada vereador tem R$168 mil aproximadamente para indicar para aquilo que ele achar que é interessante. Desses 160 e poucos mil reais, a metade, 50%, tem que ser destinado para a saúde. E eu sempre destinei 100% dos meus recursos que eu tinha, que era permitido eu destinar, para o Hospital Santo Antônio. E quero dizer que, novamente, vou destinar 100% do recurso que eu posso destinar, porque eu poderia destinar lá para o posto de saúde para comprar, sei lá, para usar lá na saúde. Mas o orçamento lá, eu não sei exatamente em quanto veio esse ano, mas pode se aproximar aí, de repente, da saúde de 20 mil. Quanto? Sei lá, eu não vi ainda, mas próximo de 20 milhões, Rafael, para a saúde. Mas, enfim, é um orçamento de muitos milhões de reais. Então, eu não vou deixar os 84 mil reais que eu tenho para destinar para o hospital, para destinar lá, porque lá eu entendo que já tem recurso suficiente. Portanto, Odete, eu vou destinar novamente 100% dos meus recursos para o Hospital Santo Antônio. E quero pedir à população, e a vocês que aqui estão, que eles estão vendendo as cartelinhas do tradicional bingo e que as pessoas, na medida do possível, comprem. Porque eu estou ao par de todas as prestações de conta que o hospital faz. E quero dizer para vocês o seguinte, está sendo muito bem usados os recursos públicos, tanto é que eu sempre destinei 100% daquilo que posso destinar, e vou destinar novamente 100%, no entanto, só com os recursos públicos, não é suficiente para que eles paguem todas as despesas que o hospital tem. E a Odete nos disse que esse recurso do show de prêmios será utilizado para pagar 13º dos servidores do hospital. Portanto, eu quero pedir a vocês que me ouvem nesse momento, que na medida do possível, quando passar por você a cartela do bingo do hospital, que você compre, porque você está praticando uma boa ação, né? Custa muito pouco para uma pessoa comprar, mas que tem um valor inestimável para quem vai receber lá no atendimento lá no hospital. Portanto, eu peguei a minha cartela para mim comprar inteira, um bloquinho, e peço que as pessoas, na medida do possível, comprem também, porque o hospital realmente precisa. Era isso, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Gustavo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Como falei antes, estamos retornando hoje, onde pedi afastamento por livre e espontânea vontade, por entender que o amigo, companheiro Baio, conhecido como Baio, que é o Oneide Stonete, eu não cheguei aqui sozinho e a gente tem que reconhecer os companheiros. No primeiro ano, me afastei, deixando com a concordância do Baio o Dinarte assumir por alguns dias, e agora, nesse ano, demos essa oportunidade para o Baio, que foi um que ajudou o grupo a chegar aqui. Então, quero deixar aqui meus parabéns e o agradecimento ao Baio pela amizade e pelo companheirismo de sempre. Então, sucesso ao amigo Baio. Quero também, não estava aqui logo nos dias, dar os parabéns ao Ronaldo Casella, nosso futuro prefeito, o qual eu pedi o voto e trabalhei para que isso desse certo. Para o companheiro e amigo de tantos anos, o Carlão, parabéns a vocês, que vocês façam um trabalho diferenciado de fato, para que no ano que vem ou nos próximos anos nós tenhamos aqui na Câmara, vendo o pessoal dar os parabéns de fato para vocês por recursos e por obras necessárias ao nosso povo. Eu acho interessante que e o Carlão não vai ter essa desculpa de a gente teve tantas ideias e mandamos tantos ofícios, quase todos, né? Tá aí para quem quiser ver, que demos ideias, sugestões, e a grande maioria das vezes, podem me corrigir, nunca foram acatadas. Vou dar um exemplo bem singelo aos ditos quebra-mola, né? Só para dar um exemplo. Já no primeiro quebra-mola foi uma reclamação geral aqui. E o prefeito, então, só veio resolver o fato mesmo quando ele bem entendeu. Poderia ter resolvido no ato. Então, que o Carlão, acompanhado com o Ronaldo, dê esse respeito a essa Casa de Leis, que eu acho que merece mais do que tudo. Que tudo que acontece lá passa aqui por essa casa. E quero lembrar essa casa, que nessa campanha algumas pessoas vieram perguntar, mas é difícil, até tinha uns candidatos a vereador, querendo dizer que se entrasse aqui ia ser parceiro do prefeito. Falei, mas e quando a casa não foi parceira do prefeito? Eu não vou dizer dos mandatos anteriores, eu não estive aqui. Não posso dizer do futuro. Até fomos taxados de G6, parabéns e com muito prazer fazer parte desse G6. O qual, por inúmeras vezes, em votações de extraordinária, era o G6 que estava aqui votando favorável para que as coisas saíssem. Então não foi reprovado nenhum projeto nessa casa que não tivesse algum motivo. Acho que, se não me engano, até confirmei com a FGT, acho que foi 2 projetos recusados. E teve um deles, que eu achei tão engraçado na eleição, nós separamos um recurso para aumentar o repasse da semente de milho para o agricultor. Aí, adivinha, veio um pedido para que fosse gasto esse dinheiro com outra coisa. Daí nós votamos contra. Essa foi uma das coisas que nós recusamos e votamos contrário. Mas daí para a campanha era quase um cartão postal daí, né? Mas esse dinheiro não era para ter chegado lá. Porque está aqui na Câmara, quem duvidar, só pedir para o pessoal da secretaria, vai mostrar que veio um projeto. Nós reservamos um valor para isso e depois a própria administração veio pedindo para tirar. Então a gente fica... Eu dou esse conselho singelo ao Carlão e ao Ronaldo, de que derem um pouco de notoriedade e respeito a essa Casa de Leis. Sucesso para vocês. Claro. Só para lembrar, tipo assim, que quando você está aqui, daí você fala, você projeta, você indica e assim por diante, né? E às vezes, daí depois acaba caindo nas tuas mãos a responsabilidade de fazer. Mas até a gente falava com a Odete, que uma das 2 coisas que nós, e a Odete junto, inclusive, brigamos muito junto com os vereadores para que houvesse atendimento estendido no posto de saúde, né? Então, tipo assim, não tem como não fazer agora, né? Porque eu briguei tanto por isso que agora tem que acontecer. E uma outra situação o atendimento estendido também no CEMEIS. Eu fiz
2 indicações. Teve gente que vem perguntar para mim, e agora, Carlão, o atendimento no CEMEI vai ser estendido? Vai ser estendido. Eu fiz 2 indicações. Então, se não fizer isso, né, então, agora pode ter certeza que eu tenho que brigar por isso. Quero também deixar aqui meus parabéns aos vereadores eleitos, né, aos futuros vereadores, aos 9. Em especial, para mim vai ser um grande prazer estar na plateia. Minha irmã, que também se elegeu vereadora. Então, em nome da minha irmã, Kátia Moraes. Tem uns 4 nomes do marido dela lá, mas vou resumir por Kátia Moraes. Então, em nome dela, dou os parabéns aos outros 8 vereadores, que vai ser uma Câmara diferente, que vai ter 2 mulheres. A Kátia e a Sandra, né? Quando a mãe foi vereadora, a Sandra está aí de novo, né, Sandra? Olha, ó, trocou a mãe pela filha agora. Mas eu acho que é de grande valia ter vocês, mulheres, aqui dentro dessa casa, que sabe dar aquele toque diferente nas conversas, ter um pouco mais de calma, às vezes, para estar acalmando alguns ânimos. Então, é assim. Fico aqui nesse breve relato meu sobre a questão eleitoral. Fico, de certa forma, fico muito triste por não ver os meus grandes companheiros, que fomos aí, vou dizer, numa parceria memorável, dito pelo até companheiro Carlão, que o Gustavo Moraes, o Zé Bombeiro e o vereador Euclides, fizemos uma parceria memorável, para ficar marcado que fomos... Segundo o Carlão está relatando aqui, que nós somos os 3 melhores vereadores. Então, isso me enche de orgulho de ter feito essa parceria, de ter trazido com eles 2 tanto recurso para o nosso município, e nós termos feito uma história tão bonita, os 3 companheiros juntos. Então, fico triste por os 2 não terem alcançado o objetivo deles, mas é assim. Sobre a questão da emenda impositiva, quero dizer para vocês, sim, que de tamanha valia Eu tive em 2 festas e tive analisando. O companheiro Santim indicou que fosse comprado as tendas. Não vou negar, até na hora que ele falou, eu fiquei meio pensativo. Falei, mas ele quer, vamos votar favorável, né? E hoje eu fui na festa do Casella, fui em algumas outras festas, e estava lá na escola que minha filha estuda, inclusive, estava lá as tendas sendo utilizadas pelas instituições. E que se o Santim não tivesse pedido essas tendas, lá não teria comprado essas tendas. Pelo menos não tinha, mas já que estavam muito velhas, e, enfim. Então, acho que, até rabisquei aqui, nós fizemos algumas parcerias, Edio, Crídio, Zé, Edio, Crídio, Zé, e o Euclides, como atendemos todas os agricultores do Bicho da Seda, cada um ganhou seu equipamento escolhido por ele. A grande maioria das agroindústrias só não ganhou quem não foi atrás. Ganhou equipamentos por 2 oportunidades. Destinei lá para o meu bairro um parquinho. Até, senhor presidente, se possível, fazer mais um ofício. Então, peço também que a casa encaminhe um ofício pedindo o que está faltando para a aquisição do parquinho do bairro Jardim Planalto, que eu já encaminhei, e está o vizinho aqui, que eu encaminhei esse ano, com a ajuda da companheira Ed e do Euclides. Nós encaminhamos lá um parquinho ali para o nosso bairro, e a iluminação da quadrinha. E o vizinho passa lá todo dia, como eu passo também. A piazada está achando o máximo. Ficou muito bacana, ficou bem legal mesmo. Então, você já imaginou a hora que tiver o parquinho instalado naquela grama ao lado ali, vai ficar diferenciado. Então, quero dizer que as emendas impositivas veio a agregar muito aí, para que as coisas, quando a gente pede alguma coisa aqui, um ofício, alguma coisa, a gente está só mandando praticamente lembrança para quem a gente nem conhece, falar a verdade. E as emendas impositivas vai chegar de fato aonde a gente quer. Então, isso achei muito bacana. Para me encerrar também, quero dizer que devemos ir a Curitiba agora nos próximos dias. Vamos estar tratando desse assunto da escola, a qual eu passei por ali também. Até numa das viagens em Curitiba, conseguimos o recurso. Acho que aquele recurso da Escola Bonita foi nós que conseguimos. Na época, o Zé e o Euclides. E está lá pedido já, só já não veio. Liguei no dia para a professora, né? Pedindo mais um recurso lá, porque ainda não tinha sido finalizado aquele recurso. Então, estava lá
agora já está, então já podemos estar pedindo mais uma vez. Então, para mim, tenho só uma gratidão a essa escola, que também passei por ali, então tenho meu respeito e também sou contrário a essa mudança local. Acho que vai perder um pouco o foco. A escola de vocês ali tem um foco diferenciado do desembargador e tem que se permanecer separados mesmo para que não percam esse foco, né? Seria isso. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Quero aqui agradecer ao pessoal que nos assiste através das redes sociais, a professora Fátima Malacarne, o Juca Monteiro. O Juca ligou hoje feliz, que disse que voltou os ensaios de viola, mas disse que ele ia ficar com o celular assistindo a sessão, nem no ensaio de viola ia perder a sessão hoje. A Ivan Adame, a Vera Busata, Julcimara Corsi, Celso Andreola, a Enice Uri, Valmir Chaplaski, o senhor Severino Lira, Roseli Terezinha, Marciele Adame, Ironi Lejanoski, o Valdecir Simeone Abraão, popular Vadeco, Aldete Matos, a Enedina e o Alex Mauer, professora Eliane Lopes, a Neiva Tomé, Luiz Alberto Zanata, Marlene Lenz, Simone Borges, Elisângela e o Benhur Tonial, Irene Mauer, João Carneiro, Marisa Gasparim, Luísa da Silva, Odete Santim Daga, irmãzona, nosso vice-presidente, o vereador Almir Santim. Obrigado, pessoal, nos acompanhar. Não tendo mais assunto a serem tratado, solicito a leitura da prestação de conta das receitas e despesas da casa referente ao mês de outubro. Relatório de receitas e despesas outubro de 2024. Receitas. Receitas, transferências executivo, poder legislativo, 186.500. Saldo do mês de setembro, poder legislativo, R$ 356.391,61. Rendimento do mês, R$ 2.864,22, mais rendimento da outra conta, R$ 5.063. Total, R$ 545.761,46. Despesas. Vencimentos e vantagens. Folha de pagamento de vereadores e servidores do Poder Legislativo, R$ 81.922,97. Plano de saúde, Viver Saúde, R$ 10. Empréstimo consignado, Cicobi Crédito Capital, R$ 1.576,58. Empréstimo consignado servidores, vereadores, da Sicredi, R$ 1.130,52. Imposto de renda, Prefeitura Municipal, R$ 11.039,18. Obrigações patronais, encargos patronais do INSS, Previdência Social, R$ 9.729,70. Encargos patronais Fuprenguaçu, R$ 20.759,78. Diárias, R$ 2.185. Diárias Maceió, Alagoas, Denise Caviccioli, R$ 2.185. Material de consumo, R$ 509,08. Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza, Jacomel e Bertual, R$ 509,08. Outro serviço, pessoa física não teve. Outro serviço, pessoa jurídica, R$ 35.565,44. Tarifa do Pix de folha de pagamento, Banco do Brasil, R$ 10. Aquisição de material no sistema de monitoramento Águia Eletrônico, R$ 590,53. Manutenção corretiva de elevador, Águia Eletrônicos, R$ 220. Manutenção corretiva preventiva de elevador, escala de elevadores, R$ 292,59. Fornecimento, suporte, internet, fibra ótica, GCU, R$ 320. Aquisição de material de expediente, Livraria Pingo de Gente, R$ 618,50. Tarifa Pix, folha Banco do Brasil, R$ 14.
Serviços, portais, provedores, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 3.318,26. Fatura telefone móvel, Telefônica Brasil, S.A. Vivo, R$ 73,84. Locação do sistema certificado digital, Softcan Soluções, R$ 1.213,11. Tarifa de folha de férias, Banco do Brasil, 91 centavos. Fatura de serviços de água e esgoto, Sanepar, R$ 163,53. Fatura energia elétrica, Copel, R$ 99,92. Fatura telefone fixo, Oi, Brasil Telecom, R$ 159,62. Aquisição de LED, substituição de iluminação do plenário, Comercial Elétrica DZ Limitada, R$ 2.990. Tarifa consignados de PIX, Banco do Brasil, R$ 42,00. Contratação de instalação iluminação do plenário, Claudir Ferreira, R$ 700,00. Contratação e higienização do aparelho de ar-condicionado, Claudir Ferreira, R$ 1.640,00. Contratação emergencial, substituição de forro, Marcos Roberto Alberti, R$ 22.500. Aquisição de filtro purificador, empenho portátil comercial de purificadores de água limitada, R$ 200,00. Fornecimento de material de fiação, câmeras em Águia Eletrônica, R$ 360,00. Tarifa TED, Banco do Brasil, R$ 12,00. Tarifa folha de pagamento de salários, Banco do Brasil, R$ 31,49. Equipamento de material permanente não teve. Devolução de rendimentos de aplicação, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 2.150,66. Total do mês, R$ 166.578,91. Disponibilidade financeiras. Banco do Brasil, conta corrente, Poder Legislativo, R$ 379.182,55. Total, R$ 379.182,55. José Ivomir de Oliveira, presidente. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 11 de novembro de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.